Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir mais uma história e dessa vez nós vamos ouvir uma história missionária. Ela vai ser dividida em algumas partes também para não ficar muito grande cada vídeo, então acompanhe a sequência e no final a gente tem uma reflexão pensando sobre o que a gente pode aprender com essa história, tá bom? Deus abençoe. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos escutar uma história muito legal sobre uma missionária chamada Amy Carmichael. A Amy começou a sua história desde quando ela era bem criança e ela trabalhou para o Senhor até o fim da sua vida, mesmo quando ela já estava muito velhinha. Então, eu vou começar a contar a história dela para vocês, tá bom? Amy, quando tinha só 3 anos, ela era a filha mais velha da sua família. Ela foi a primeira filha, era primogênita. E a mãe dela tinha uns olhos azuis lindos e uns cabelos loiros lindos. E a Amy tinha paixão por olhos azuis. Eles moravam perto do mar e ela era apaixonada pela cor do mar. Então, ela também queria ter olhos azuis. Todos os dias, a sua mãe e seu pai faziam com ela e os seus irmãos o culto doméstico. E neste culto, muitas vezes, ela ouviu a sua mãe e seu pai dizer que Deus sempre responde às nossas orações. Sempre. E Amy acreditava naquilo com toda a força. Então, uma noite antes de dormir, ela decidiu pedir para Deus para ter olhos azuis. Ela não tinha nenhuma dúvida de que Deus ia atender a oração dela. Ela tinha tanta fé, que ela estava certa de que no dia seguinte ela iria acordar com os olhos azuis e não os seus costumeiros olhos castanhos. Então, a Amy orou. Ela se ajoelhou na beira da sua cama, orou muito. Até ela ter certeza de que Deus ouviu a sua oração. E ela foi dormir. Quando ela acordou de manhã, ela acordou animadíssima e foi correndo direto pro espelho para ver se os seus olhos castanhos estavam mesmo azuis, como ela tinha pedido, e ela tinha certeza que ia ser atendida. Mas, quando ela se olhou no espelho, olha lá, ela continuava com os seus costumeiros olhos castanhos. Amy ficou muito triste. Ela não entendia por que a sua oração não tinha dado certo. Ela tinha realmente orado com muita fé. Mas ela começou a pensar naquilo e a orar também sobre aquilo, e ela entendeu que Deus respondeu que não era para ela ter olhos azuis. E a Amy entendeu que às vezes Deus dá uma resposta diferente para as nossas orações, porque Ele tem um plano para as nossas vidas. Então, o tempo foi passando e a Amy cresceu. Ela virou uma mulher adulta e ela se tornou missionária. Ela foi pregar o Evangelho de Jesus na Índia. Lá na Índia, ninguém que é de fora do país, que não tenha nascido lá, pode entrar no templo. Somente as pessoas indianas podem entrar nos templos dos deuses. E a Amy foi para lá e ela estava sedenta por conhecer tudo da cultura, saber a língua, saber as comidas, como as pessoas se vestiam e principalmente conhecer como funcionava a religião de lá, para que ela tivesse a oportunidade de pregar o verdadeiro evangelho, que era o de Jesus. Mas ela não podia entrar. Mas ela queria muito. Então ela começou a pensar em um jeito, e aí ela se disfarçou. Ela pegou pó de café e foi passando no seu rosto, porque as mulheres indianas, elas têm a pele mais morena, olhos bem escuros, cabelos escuros. Então, a Amy pensou, se eu deixar a minha pele mais escura, vai ajudar. E ela passou pó de café e ficou com a pele escura. Colocou a roupa típica das mulheres lá, a vestimenta, colocou o véu e ela foi entrando no templo bem quietinha, com a cabeça baixada, para ela conseguir conhecer como era lá dentro. E deu certo, ninguém reconheceu ela. Quando ela estava pronta, uma das suas amigas, que estavam lá na Índia com ela, virou e falou assim: nossa, Amy, você parece mesmo uma indiana. Imagina como seria se você tivesse olhos azuis igual a sua família.
E foi ali que Amy entendeu que Deus sempre responde às nossas orações de acordo com o plano dele. E ela viu que se ela tivesse olhos azuis, ela nunca conseguiria fazer um trabalho no templo na Índia, porque ela seria reconhecida. Na Índia as pessoas não têm olhos azuis, mas ela nasceu com olhos castanhos para poder pregar o evangelho. Em uma dessas entradas lá no templo, ela descobriu uma coisa muito triste. Ela descobriu que lá as crianças são vendidas para o templo, são sequestradas para o templo para serem oferecidas aos deuses. A Amy descobriu que elas eram maltratadas, que elas eram escravizadas para servirem a deuses de pedra, que nem falam, não escutam e sequer podem ajudá-las ou salvá-las. Então, a Amy teve certeza que Deus a havia chamado para cuidar e salvar essas crianças. E ela começou a orar para que Deus a ajudasse a livrar as crianças desse mal do tempo. Será que a Amy conseguiu? Você vai descobrir no próximo vídeo.